dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei de onde você me vê e me ouve, mas eu estou aqui no Influent Summit junto com Kleber Paradella, VP de Conteúdo e Inovação da DM9, mais conhecido como o João Gomes do mercado publicitário. Se você consegue ver atrás de mim a capa da Billboard desse mês, você vai ver que, na verdade, a gente fez uma foto do Kleber, deu um tapa no IA. Muito tapa, porque ele é muito mais jovem. Não precisa, foi assim, muito fácil e automaticamente você foi... É a primeira vez que eu entrevisto uma pessoa que está na capa da Billboard, então é um prazer e muito obrigado. É isso, João Gomes, primeira vez que eu vi que muitas pessoas começaram a me mandar mensagem. E quando eu olhei, eu falei, caramba, parece mesmo. Eu fui olhar a idade dele, tinha 21 anos. Eu falei, caramba, eu poderia ser pai dele. Mas isso não é bom? É excelente. Eu queria parecer com alguém que tem 21 anos, gente. O povo só fala que eu pareço com o Hulk Hogan, com aqueles caras velhos. Teve uma época na pandemia eu deixei um bigodinho não, um cavanhaquezinho bem ridículo aqui, mas eu tava em casa, né, dane-se. Aí eu falei, vou parecer o Giba do vôlei, né? Aí eu mandei pro amigo meu, falou, oi mano, você é o Hulk Hogan? Pô, o Hulk Hogan tem 100 anos, cara. É muito triste. Mas não é sobre isso que nós estamos aqui para falar no Cabos e Cases da Billboard. Eu nem me apresentei porque eu fiquei entusiasmado em entrevistar uma celebridade. Eu sou o Scapini, a gente está aqui direto do Influent Summit. Vamos falar então sobre música, sobre publicidade, para você, audiência segmentada e especializada da Billboard. Ô Kleber, conta pra gente aquecer aqui um pouquinho o que você veio fazer aqui no Influent Summit, sobre o que era o painel que vocês estavam apresentando, como é que foi, por gentileza? Vamos lá, eu comecei minha carreira com influência e com conteúdo antes de ter esse nome lá, antes do Orkut até, na época do bate-papo do UOL, eu fazia transmissão para bandas de axé lá de Salvador. Gente, que coisa então maravilhosa eu morava em Salvador, entrei numa empresa como estagiário de uma empresa que fazia site de todas as bandas de axé, Margareth Menezes, Chiclete com Banana, Durval Legs, jogadores de futebol, tudo. Eu era a pessoa que ficava digitando o bate-papo do UOL com famosos. Caralho. Então quando tinha, sei lá, estourava na época a banda Raça Pura, eu ia pra casa do cantor que ficava lá, altas horas lá, digitando pra pessoa como se fosse ela, porque as pessoas não sabiam datilografar naquela época, Axé, né? 98, tem muito tempo atrás. E aí, só que as coisas mudaram tudo, eu fui para cargos generalistas e mais recentemente, um ano e pouco, fui convidado para voltar para a agência para cuidar de conteúdo. Eu falei, gente, mas conteúdo eu já voltei, por que eu voltaria? E eu fui entender esse movimento do Pipo Calazans, que é o CEO da DM9, que ele falou, cara, eu quero trazer de fato o conteúdo como um centro, como uma espinha dorsal da agência e não como um apêndice ou aquela área que no final ajuda a impulsionar uma ideia. Não, a ideia ela tem que estar no centro. E aí topei esse desafio e vim hoje contar, junto com a Vitória Merola, que lidera o time de influência, e com a Dani Lima, que é diretora executiva de conteúdo, a gente vai contar esse case da DM9, que saiu de 6, 7 pessoas para mais de 40 pessoas, que hoje tem uma CCO, uma líder maior criativa da agência, é a Yuri Mussoli, que veio do TikTok, Latam. Então a gente fez de fato uma virada muito grande e a gente veio contar um pouco essa história aqui. Não, maravilhoso. Enquanto a gente está conversando aqui, a Vitória está gravando tudo para as redes da DM9. Eu finalmente, depois de alguns anos, estarei presente nas redes sociais da DM9. Se ela não me cortar e deixar só o Kleber, grande chance disso acontecer aqui. Mas falando um pouco sobre esse tema do conteúdo ser o centro do pensamento criativo, porque a gente conversa com muita gente, esse não é a abordagem padrão das agências de publicidade ou de comunicação integrada, né? Sim. Você quer falar um pouquinho mais para a gente como é que isso funciona na prática? A gente vai falar sobre alguns casos que vocês estão desenvolvendo, mas contar um pouquinho sobre isso, porque eu tenho certeza que esse é um tema que nossa audiência se interessa. Boa, vamos lá. Eu acho que até pela fragmentação de canais e de meios e tudo dos últimos 20, 30 anos, a gente criou muitas verticais especialistas, né? Então você tem uma agência especialista em conteúdo, uma agência especialista em influência, uma agência especialista em propaganda. E integrar, fazer essa fusão acontecer é muito difícil. Então, só que ao mesmo tempo a gente entende que o conteúdo, sei lá, quantos anos que a gente fala que a propaganda, ninguém quer ver propaganda, que ninguém quer ser interrompido, isso é antigo já, né? Já virou um papo antigo. Mas na prática, o conteúdo ainda era a área que tinha que ficar esperando a ideia chegar, a ideia da campanha, a ideia da propaganda, para depois desdobrar. A influência ainda tinha que esperar vir um grande conceito, uma grande ideia, para a partir dali transformar aquilo em conteúdo. Então a virada de chave foi, se a gente fizer o contrário, a gente trouxer uma big idea, uma grande ideia que venha, que nasça do que as pessoas falam no conteúdo, falam no TikTok e fazem a partir disso, e dali a gente pensa como a gente vai fazer a propaganda, como a gente vai fazer a influência, como a gente vai fazer todo o resto. Então ouvir
ouvir o que as pessoas estão falando, escutar o que elas estão falando, especialmente em TikTok, que hoje dita comportamento de uma forma muito forte, ou canais também especializados, como o canal de vocês, com Billboard, pegando um público que ama música, que é fã de música, e a partir daquela escuta, do que aquelas pessoas querem ouvir, a gente transforma aquilo na campanha. Então a gente fala que é o conteúdo em tudo. É o conteúdo no centro, mas depois o conteúdo em tudo. Não, maravilhoso. E para você que, como eu, é do tempo do Pipoca com Guaraná, da DM9, quando, na verdade, a DM9 se especializou em ser uma fábrica de hits, né? O próprio Nizam também, inclusive... o We Are The World of Carnaval é a autoria do Nizam, mas isso é música, né? De uma forma ou de outra, dá para perceber como é que... Mas é propaganda que virou música. O We Are The World também é propaganda? Foi uma propaganda. Ele fez para as obras sociais Irmã Dulce, tinha acontecido nos Estados Unidos, o movimento lá, a noite que mudou o pop. E aí ele falou, vou fazer isso aqui também na Bahia. Juntou aqueles artistas todos pela causa das obras sociais de Irmã Dulce e fez uma propaganda. Aquilo é um filme de TV. Que maravilhoso. Quem quiser, aliás, bota depois aqui no YouTube, procura We Are The World Carnaval. We Are The World, grande elenco. É maravilhoso isso, porque eu mesmo não fui impactado pela propaganda, eu fui impactado pelo impacto na cultura. Sim. Eu conheço a música e a música está em todo lugar. É o hino de Salvador. Quem vai a Salvador vai ouvir essa música 80 vezes, até hoje. Porque ela é um hino. E começa o carnaval, e está no meio do carnaval, e termina o carnaval. Acho que essa é a chave de voltar um pouco para essas origens, de entender que o conteúdo no centro de tudo é você entender um comportamento com o que você vai e depois até virou um filme de propaganda, mas não é o principal, é a cultura. Posso dar um outro exemplo? Lógico, por Maria favor. Bethânia tem uma música dela que é linda, que é De repente fico rindo à toa, sem saber por quê. É uma propaganda de um motel de Salvador. Ela fez uma música para um motel, uma propaganda, e essa música acabou virando uma música que entrou pro álbum depois, ela acabou gostando, entrou pro álbum e as pessoas cantam sem saber. Esse é o sonho de toda marca, porque as marcas vêm para nós e falam, eu quero, por favor, fazer uma música. Aí a música é R$ 9,99 em 10 vezes sem juros, alguma coisa assim. Quando, na verdade, você está me trazendo situações e exemplos onde entrou tanto na cultura e no gosto popular que virou repertório. Exato. O que toda marca quer, você sabe disso, é uma música de trabalho. Sim. Ela não quer um jingle, né? É a grande diferença entre música e jingle de uma forma ou de outra. Poxa, maravilhoso. A gente estava comentando um pouquinho aqui sobre o grande trabalho que vocês fizeram no Rock in Rio do ano passado, né? A gente está antes, no meio, depois do The Town, que vai acontecer a qualquer momento, dependendo da data que você está nos assistindo. E queria que você contasse um pouquinho do que vocês fizeram com o iFood, do pensamento estratégico de iFood associado com a música no Rock in Rio, por favor. Por mais que as pessoas... O festival virou uma parte do calendário anual das pessoas viajarem, as companhias aéreas todas passarem a entrar, porque de fato virou um comportamento muito forte, né? O festival nos últimos... Mais que existe para Rock in Rio desde 1985. Só que, assim, as pessoas até vão para pegar brinde da marca. Só que elas entram em uma fila e vão para outra, e vão para outra, e vão para outra. Elas não estão lá pela marca, elas estão pela comunidade delas, que elas fazem parte. Tanto que a maioria dos festivais segmenta as comunidades por dia, porque as pessoas querem se encontrar e tudo. E a forma que o iFood encontrou no último Rock in Rio, e agora, esse ano também com o The Town, é a gente, de fato, cercar quais são as comunidades que a gente quer conversar e como é que a gente transforma os nossos espaços e tudo num ponto de encontro para conversar com essas comunidades. Então, como é que foi feito passo a passo? E aí é a música no centro de tudo, sempre, né? A música e os fãs ali mostrando o amor de fã. Então, no caso do Rock in Rio, a gente trouxe a Luísa Sonza, o João e o Cabelinho. E a partir disso, a gente primeiro criou um outro festival só para os fãs, que era o Fan Club Festival. Então, era um festival que acontecia ali no Auditório Ibirapuera, na área aberta, tudo um festival que lotou, com eles já fazendo um esquenta e uma prévia para o Rock in Rio. Então, foi um festival dentro do festival. E depois, no próprio evento, aí uma série de conteúdos. A gente botou o João para entregar pizza para os fãs que estavam na frente do Copacabana Palace. A gente usa o Foi a Lady Gaga, então. A Lady Gaga veio depois. Ah, Lady Gaga copiando. É isso. E quando mandar a Lady Gaga, manda iFood. Aí a gente pegou A gente levou fãs assim que não sabiam, que interagiam muito com a gente nas conversas do Twitter, nas plataformas. E a gente levou essas pessoas e entregou elas para a Luísa Sonza, para o João, sem eles saberem. Então fizemos surpresas ali. Então a gente entende que a marca... A gente já quis ser a agência que transformava marcas em influenciadores ou marcas em creators. E hoje a gente tem a humildade de dizer, cara, a marca não é um influenciador, ela não é um creator. A marca ela tem que ser um grande viabilizador dessas experiências. Ela tem que ser aceita pela comunidade e depois ela tem que ajudar a impulsionar. A marca não cria... É uma arrogância nossa dizer que a marca cria tendência e cria cultura. Não, as pessoas criam cultura e criam tendência. A marca ela tem que aproveitar o papel dela enquanto serviço, produto e quanto dinheiro para ajudar a alavancar e dar
dar luz e dar vida para essas comunidades, porque elas vão ser eternamente gratas. É isso que a gente tem feito. Esse entendimento de vocês é maravilhoso, porque apesar de nós trabalharmos para marcas e a gente estar a serviço das marcas, a gente sabe que pessoas seguem pessoas. Pessoas seguem a curadoria nossa do TikTok ou do Instagram, é uma curadoria de acordo com o nosso gosto e que tem muito poucas marcas. Eu não me lembro qual é o número de pesquisa, mas nós seguimos alguma coisa com menos de 5% da nossa timeline, ela tem a ver com marcas. Quando vocês entendem isso, convencem a marca que o papel dela é viabilizar, na verdade, quem se beneficia é a própria marca, porque no final do dia a marca faz o que o fã quer, o que a audiência quer ouvir nesse sentido. E quem decide, assim, hoje, quem decide o que a gente vai ver ou não é o algoritmo. Por mais que a marca ache que ela tem uma base importa e que ela tem todo mundo ali, tá todo mundo ali esperando o que você vai falar, mas o que importa é a relevância do seu conteúdo para que o algoritmo entregue. Tem zilhões de casos, principalmente em TikTok, que você pega um viral que tem 8 milhões de views e quando você vê o criador que criou aquilo, tem 3 mil seguidores. Aliás, a própria Vitória Merola aqui, ela outro dia fez um conteúdo que gerou 8 milhões? 8 milhões de visualizações no perfil dela com o conteúdo que ela fez. Isso é que acertar o que as pessoas querem ver. Exato, querem ver. Então a gente tem que fazer conteúdo pensando na força que o algoritmo tem para chegar no que as pessoas querem ver. Então a marca, mais uma vez, ela não tem que ser creator ou não tem que ser influenciadora. Ela tem que entender o que as pessoas querem fazer para ela conseguir entrar com carinho, respeito e intencionalidade na conversa. Isso é sensacional. A gente tem um outro case para contar para vocês, de um trabalho que vocês fizeram para a MRV com o Mumuzinho. Sim. Conta pra gente, Kleber. Cara, eu garanto, quem está assistindo aqui pode comentar, mas ninguém gosta de ver merchan em novela, né? Mas ao mesmo tempo para a marca é muito bom, porque você fala ali num momento de extrema atenção, que está todo mundo assistindo ali, que gosta da novela atenção, ela consegue parar para ver a sua marca dentro de conceito. Então o desafio da marca não é não fazer, é fazer, mas conseguir encaixar um conceito. E a gente criou na época para a MRV um vendedor, um corretor, incluímos um corretor dentro da novela, e ele, durante 6 episódios, ele fazia todo um processo de venda de um apartamento da MRV para isso. E aí o primeiro ponto foi, a gente vai só pedir um ator, troca então o corretor, escolhe aqui do cast da Globo esse ator. A gente, cara, vamos trazer alguém de música, alguém que tenha base de fãs, que gere conversa, que já tem uma galera engajada. Trouxemos o Mumuzinho, que é um cara que tem uma história incrível também, que se conecta muito com os valores e tudo que ele faz para a MRV. E o Mumuzinho passou a ser um corretor, um ator na novela. E uma outra coisa legal foi a gente tirar aquela história que acontece só ali na TV, que você assiste e acaba, e levar isso pro TikTok. Então o apartamento que o ator escolheu lá, que o Mumuzinho vendeu para ele, foi escolhido pelas pessoas no TikTok. Então a gente levou para uma branded mission com mais de 600 criadores falando sobre isso nas redes, no TikTok, e a partir dali a gente fez quase para quem não tem mais cabelos como nós, para a época do Você Decide, a gente fez um Você Decide 2.0 agora, com que as pessoas no TikTok decidiam o que ia acontecer no merchan da novela. Então acho que esse é que a gente pensa na cultura e no conteúdo no centro de tudo. É pensar desde essa escolha do ator, essa narrativa e essa mecânica bem de social mesmo, de você fazer as pessoas participarem daquela narrativa. Isso a publicidade, ela tem que estar integrada, ela não tem que ser mais interrupção, mesmo quando o nosso papel de vez em quando é fazer algum tipo de interrupção. Quando você transforma isso para o cotidiano das pessoas, é o trabalho. E essa liderança de vocês em pensar o conteúdo no centro de tudo, para mim, é um grande ganho e é o que faz com que a gente tenha a total diferença. É sensacional. Já que, aproveitando, a pauta é música aqui, teve uma outra ação, aí, além de fazer essa ação na TV, a gente fez um monte de ação com corretores, com funcionários, no ponto de venda e tudo. E uma das ações, óbvio que nunca vai substituir a música humana, que é insubstituível, mas a gente fez uma ação depois customizada, que a gente criou uma música e a gente adaptou essa música com inteligência artificial para mais de 14 mil corretores e ex-corretores, com o nome deles, com a data que eles pararam de vender, para que eles voltassem para a operação. Então a gente fez uma ação de CRM hiper customizada depois, pegando uma música criada com o Mumuzinho, mas com essa edição depois da IA ajudando a personalizar essa música para todo mundo. E se você fica se perguntando o que a IA vai fazer a serviço da sua marca, tem esse tipo de ideia criativa que a gente está falando. A IA não vai substituir, sim, a IA vai facilitar. Quando que na vida você conseguiria gravar 14 mil versões da mesma música, customizadas e fazendo com que a pessoa se sentisse pertencente à ação? É isso. Não tem condição. Muito bem, meus amigos, eu agradeço muito você, Kleber Paradelo, João Gomes da Publicidade Brasileira. Se você quer contratar o João Gomes, não tem dinheiro, liga para mim que eu vou agenciar o Kleber, a gente entrega. Barato.
Tá tudo sob controle. Eu sou o Scapini, esse aqui foi o Cabos e Cases diretamente do Influent Summit. Nos vemos a qualquer momento, a qualquer hora que você apertar aí no seu canal do YouTube para assistir o nosso programa. Muito obrigado, um abraço e tudo de bom. Obrigado, gente. Obrigado, Scapini, mais uma vez. Demais.